E eles estão pagando? Então, é isso. Eles estão pagando em atividade. Esse é o motivo da regulamentação. Não causar a morte de mais ninguém. Então, finalizando, só colocar, o Bruno colocou da necessidade da gente assumir, da administração assumir isso como um problema. Acho que desde o começo a gente coloca isso, e isso é prioridade dessa administração, e o que é um dos principais, se não o principal problema que a gente tem hoje das substituições é a questão da pauta dupla. Então, como eu coloquei aqui algumas formas alternativas da gente conseguir superar isso, será com a distribuição dos próximos cargos, talvez a gente pensar, sem prejuízo da continuação aqui do debate sobre essa matéria, mas as questões aí que a gente vê alternativas a isso seria agora com os próximos cargos, a gente reservar um certo número de cargos para que tenha essa atribuição de substituição e encaminhar por lei, da mesma forma como o Ministério Público também já encaminhou, a previsão de que o pagamento das substituições ele é indenizatório. Com isso acabaria, não teria nenhum sentido a gente ficar discutindo se a compensação pode ser convertida ou não, já que o próprio pagamento seria feito de forma indenizatória e não teria nem a necessidade e interesse da própria compensação, a não ser da própria compensação gozada mesmo e não convertida em pecúnia. Então, dou por encerrado com vista para o conselheiro Horácio, e a gente passa para o próximo processo da pauta, são meio-dia 48. Seguindo a proposta de inversão da PADEP, o 346 de 2014, interessado Bruno Haddad Galvão, assunto proposta de alteração da deliberação 165 de 2010, que disciplina a concessão de auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Com a palavra a relatora Cátia. Trata-se de proposta ofertada pelo Defensor Público Bruno Haddad Galvão, visando a alteração da deliberação CSDP 165 de 2010, que trata da concessão e pagamento do auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores da Defensoria Pública do Estado. O proponente funda a pretensão no artigo 2º da Lei 6248 de 88, sustentando na retificação da proposta, a folhas aqui 22 a 25 dos autos, a interpretação a ser dada ao dispositivo sob sua ótica. Entende, conforme assertiva de folha 6, que não se justifica a percepção apenas pelos demais servidores da instituição da forma como expresso na deliberação 165. Forte nesses argumentos e no teor da Lei 6248 de 88, argumenta que o intuito do legislador somente será alcançado se for levado em conta que os defensores públicos utilizam o veículo pessoal para os deslocamentos entre a unidade de lotação e os fóruns, e outros estabelecimentos nos quais prestam os serviços de assistência jurídica, sendo justificável que a percepção da benesse seja estendida aos membros da instituição. A proposta, portanto, resulta na alteração da deliberação 165 para o fim de contemplar os defensores públicos na disciplina do auxílio transporte. Ele sugere a alteração da redação, para que eu não leia inteira aqui a deliberação. Em todos os momentos em que a deliberação fala aos servidores, ele coloca aos membros e servidores da Defensoria Pública. Assim relatado, passo ao voto. Extrai-se da proposta original e da minuta das pretendidas alterações na deliberação 165 que o ponto específico a ser modificado se limita à inclusão da expressão membros ou defensores públicos nas disposições que se referiam exclusivamente aos servidores do quadro de cargos de apoio da Defensoria Pública de São Paulo. No entanto, com a oferta de retificação de folhas 22 a 25, passou a haver incongruência entre a redação sugerida na proposta original e a nova fundamentação colacionada, especialmente porque o ilustre proponente passa a sustentar que o valor do auxílio transporte deva corresponder à diferença entre o custo da condução, ida e volta ao trabalho nos termos do caput do artigo 1º, e o percentual de 6% da renda total bruta do servidor, descontadas as parcelas especificadas na parte final do artigo.
O proponente explicita seu novo entendimento apresentando um exemplo de cálculo que levará ao estabelecimento de valores maiores para os beneficiários com maiores vencimentos, invertendo, salvo o melhor juízo, o intuito do legislador. Assim, com todo respeito ao novo posicionamento do defensor público proponente, esta relatora faz interpretação que levaria a resultado diametralmente oposto. E eu explico. A Lei 6248 de 88 foi editada para instituir o auxílio transporte aos funcionários e servidores do Poder Executivo, artigos 1º e 10, extensível aos integrantes dos quadros dos órgãos, tribunais e instituições autônomas, é o que diz o artigo 8º. O artigo 1º do texto legal é explícito ao dispor que o auxílio ali regido tem por finalidade custear parte das despesas de locomoção dos beneficiários entre a residência e o trabalho, trazendo os parâmetros no artigo 2º, que diz o seguinte: o valor do auxílio transporte corresponderá à diferença entre o montante estimado das despesas de condução do funcionário ou servidor e a parcela equivalente a 6% de sua retribuição global mensal, excluídos o salário família, o salário esposa, o adicional de insalubridade, a gratificação de trabalho noturno e a gratificação por serviço extraordinário. Ocorre que, se for considerada a nova fundamentação do proponente, aquele membro ou servidor com maiores remunerações fará jus a maiores auxílios, afrontando o próprio texto da lei embasadora da medida, porque, ao invés de se efetivar o custeio parcial, o benefício ultrapassará qualquer limite de razoabilidade, especialmente porque a lei trata exclusivamente do custeio de parte das despesas com transporte público, conforme expressa o artigo 4º. O valor estimado da despesa de condução a que se refere o artigo 2º será estabelecido em decreto e revisto mensalmente, observando-se na sua fixação a região e o local das unidades administrativas do governo e o tipo de transporte coletivo disponível no local. Nessa toada, não vejo óbice legal ao acolhimento da proposta original, desconsiderada a fundamentação exposta na retificação dessa fundamentação, aplicando-se o mesmo entendimento dado à extensão do auxílio alimentação aos membros da Defensoria Pública. Com efeito, a previsão em lei estadual, que é a Lei 6248, assim como o artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, assegura autonomia funcional e administrativa para os fins do artigo 8º daquele texto legal. Lembrando que, no momento da edição dessa lei, o Estado de São Paulo ainda não era dotado de Defensoria Pública, instituição criada apenas em 2006 por meio da Lei Complementar 988. Nesse contexto, é a própria Lei Complementar 988 que se embasa a possibilidade de instituição de outras vantagens pecuniárias previstas em lei, na dicção do artigo 11 das disposições transitórias. Portanto, no caso em Testilha, com a textual disposição da Lei 6248, de 88, entendo inexistir óbice legal para a extensão do auxílio transporte aos defensores públicos. Portanto, voto favoravelmente à proposta original com uma ressalva. A Lei 6248, em seu artigo 10, dispõe que a efetivação do auxílio transporte deve ser objeto de regulamento, o que será viabilizado por meio de ato a ser emanado da Defensoria Pública Geral, configurando o inequívoco ato de gestão orçamentária. Evidencia-se nesse tocante que se trata de competência do Defensor Público Geral, regida pelo artigo 19, inciso 1 da Lei 988, de praticar todos os atos próprios de gestão, editar atos decorrentes da autonomia funcional e administrativa da instituição, etc. Posto que a autoridade gestora suporta elevado grau de responsabilidade, inclusive pessoal, caso pratique atos que infrijam a lei, notadamente a orçamentária e a de responsabilidade fiscal. De outro lado, não se insere, é o meu entendimento, não se insere no rol de competências deste Conselho Superior a de deliberar em matéria que esteja exclusivamente inserida nos incisos do mencionado artigo 19, aí incluídas todas as questões remuneratórias. Isso porque está previsto no inciso 21 do artigo 31 da mesma lei, que compete ao Conselho Superior tão somente opinar sobre a criação e extinção dos cargos da carreira e de seus serviços auxiliares, bem como sobre a fixação e o reajuste dos respectivos vencimentos. A seu turno,
o artigo 7º das disposições transitórias da Lei 988 dispõe que, enquanto não for fixado o subsídio a que se refere o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, a retribuição pecuniária dos integrantes da carreira de defensor público obedecerá às normas dessas disposições transitórias, contendo ali no artigo 8º o comando no sentido de que a retribuição pecuniária dos cargos da carreira de Defensoria Pública do Estado compreende vencimentos e vantagens pecuniárias, cuja aplicação deve se harmonizar com o artigo 19, inciso 1 das disposições permanentes. Concluo, cotejando os dispositivos em destaque, que o poder regulamentar deste colegiado, regulado no inciso 3º do artigo 31, deve ser exercido com o balizamento do inciso 21 do mesmo dispositivo legal, combinado com aqueles que tratam da matéria remuneratória dos membros da Defensoria Pública. Assim sendo, a proposta de deliberação em análise tem caráter opinativo nos termos do que estabelece a literalidade do artigo 31, inciso 21 da Lei Orgânica Estadual, razão pela qual proponho as seguintes medidas. Após análise e votação da proposta de deliberação, uma vez aprovada, sejam remetidos os autos à Coordenadoria Geral de Administração para elaboração do estudo do impacto orçamentário e financeiro da medida, em cumprimento à exigência do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E com a avaliação positiva do estudo do impacto orçamentário, seja a medida submetida à apreciação da Defensoria Pública Geral para a edição do ato de sua competência, o qual poderá, se assim entender necessário, ouvir previamente sua assessoria jurídica. É o voto que submeto a este colegiado. Abrindo as inscrições. Alexandre Orsi. Eu elaborei um voto a partir do voto da relatora, que foi encaminhado até ontem para a secretaria que encaminhou aos demais conselheiros. Eu vou dispensar a leitura do relatório, porque já foi feito pela Kátia, e já vou passar ao... Eu só vou ler aquilo que eu compreendi do voto dela com, enfim, breve relato. Referido procedimento foi distribuído à relatoria da excelentíssima conselheira doutora Kátia Pédia Romero, que, em linhas gerais, entende possível a extensão do auxílio de transporte aos defensores públicos do Estado, porém deu interpretação diversa ao artigo 2º da Lei 6248, de 88, do que é feita pelo proponente. Porém, entende que o Conselho Superior não possui competência para deliberar sobre a matéria, pois, em caso, conforme seu entendimento, trata-se de ato de gestão a implementação da referida verba aos membros da instituição, bem como o inciso 21 do artigo 31 da Lei Complementar 988 de 2006, melhor se amolda a situação do que o inciso 3 do mesmo artigo. Ipso fato, o papel do colegiado nesse procedimento seria opinativo ao excelentíssimo Defensor Público Geral. Este é o breve relatório, passo a declarar meu voto. 1. Da competência do Conselho para regulamentar a matéria. Discordo da nobre relatora, pois, no meu entender, o Conselho Superior da Defensoria Pública insofismavelmente possui competência para deliberar sobre a matéria, conforme vários precedentes seus, inclusive a própria deliberação 65 de 2010, que instituiu o auxílio de transporte aos nossos servidores, aqui faltou servidores, e, além disso, também a própria regulamentação do auxílio alimentação aos defensores públicos se insere nestes exemplos. De início, vislumbro um equívoco quando a nobre conselheira relatora menciona que a regulamentação da Lei 6248 tratar-se-ia de ato de gestão, cuja atribuição seria da Defensoria Pública Geral e não deste órgão deliberativo. Não podemos confundir o poder regulamentador da administração pública com atos da administração de gestão, tampouco com atos administrativos de exercício da função pública. O primeiro é a prerrogativa que a administração pública possui de editar atos gerais e abstratos para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Seu alcance é apenas de norma complementar à lei, cuja natureza é de ato normativo derivado ou secundário. Já os atos de gestão são aqueles praticados pela administração pública quando está em posição de igualdade com o administrado. Por fim, a função administrativa é a atividade do Estado de dar cumprimento aos comandos normativos para a realização dos fins públicos visados. Neste contexto, no que especificamente toca ao objeto do presente procedimento, resta claro
a atribuição para a regulamentação infralegal da matéria, que é a regulamentação infralegal da matéria desse Conselho Superior, e o cumprimento do comando normativo, leia-se a Lei 6248 de 88 e da virtual deliberação a ser aprovado por esse colegiado, será a inequívoca atribuição do Defensor Público Geral. Só um parênteses, não está aqui no meu voto, assim foi, salvo interpretação contrária à minha da situação fática, em relação ao cumprimento dos plantões judiciários, né, a nova normativa, que foi a partir da edição de um ato de gestão da Defensoria Pública Geral, a partir de da deliberação deste colegiado. Saliente-se por oportuno que o artigo 10 da Lei 6248 de 88, quando aduz que o Poder Executivo regulamentará esta lei, primeiro, evidentemente está tratando da necessidade de edição de ato normativo derivado. Segundo, no que concerne a sua aplicação à Defensoria Pública do Estado, deve ser interpretado em consonância com a nossa lei orgânica, posterior àquela, notadamente o artigo 31, inciso 3, que determina o exercício do poder normativo infralegal é a atribuição do Conselho Superior. No que se refere à aplicação do inciso 31 do artigo 31, do inciso 21 do artigo 31 da Lei 988, importante transcrever, eu não vou dispensar a sua leitura. Vejam que o mencionado dispositivo atribui a este colegiado papel opinativo sobre a fixação e o reajuste de vencimentos, no plural por questão de concordância nominal com a referência a cargos da carreira e seus serviços auxiliares. Mencionado termo, vencimento, refere-se especificamente ao nosso salário base, não a esse acrescido de outras vantagens pecuniárias. Do contrário, haveria clara incoerência, para não dizer incompatibilidade, entre esse dispositivo e o artigo 17 das disposições transitórias da Lei Complementar 988, que determina que compete a este Conselho a definição das atividades de especial dificuldade para pagamento de gratificações, não por outro motivo que este colegiado, não por esse motivo que este órgão deliberativo sempre deu interpretação restritiva ao termo vencimento descrito no artigo 31, inciso 21 de nossa lei orgânica. Contudo, ainda que se desse a interpretação trazida no voto proferido pela adulta relatora desse procedimento, forçoso reconhecer que o auxílio transporte não estaria ali incluído, isso porque sua natureza jurídica é indenizatória de um dano causado ao trabalhador, não se incorporando ao patrimônio do servidor, conforme aduz o artigo 5º da Lei 6248 de 88. Vale dizer então que, por sua natureza jurídica, o auxílio transporte não se acresce à remuneração paga ao servidor, sendo oferida sem incidência de qualquer tributo e não se submetendo ao teto previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Destarte, discordo do voto da eminente relatora, entendo que o conhecimento e a deliberação da matéria objeto desse procedimento se excluem dentro do poder normativo infralegal, cuja função, poder-dever, dentro de nossa instituição, cabe a esse Conselho Superior. Do mérito da proposta. No mérito, entendo que a proposta deva ser aprovada em conformidade com o pedido inicial e posterior emenda, ambos do interessado. Como muito bem explicitou prontamente, em 31 de 2 de 2010, a Defensoria Pública regulamentou internamente o auxílio de transporte aos nossos setores a partir da aplicação da Lei 6248 de 88. Apontou muito bem que não há razão legal para excluir os defensores da percepção desta verba indenizatória. De fato, o defensor público também suporta gastos com deslocamento ao trabalho e de volta, na mesma condição que os demais servidores da instituição já agraciados, sendo que o objetivo da lei foi de beneficiar os servidores do Estado de São Paulo nos mesmos moldes como ou faz a iniciativa privada para com seus empregados. Não faz sentido, assim como também não faz em relação ao auxílio alimentação, a exclusão dos membros da instituição. Assim, patente a pertinência da aprovação do objeto desse procedimento. Quanto ao valor a ser pago, inquestionável acerca da interpretação feita pelo proponente na emenda que apresentou relativamente ao artigo 2º da regra da lei, para uma melhor análise, transcrevo, enfim, aqui também dispenso sua leitura. Referido dispositivo determina que o valor do benefício é a diferença entre o custo da função e de volta ao trabalho nos termos do caput do artigo 1º e o percentual de 6% da renda total bruta do servidor, descontadas as parcelas especificadas na parte final do artigo.
Discordo da interpretação dada pela nobre relatora quanto ao valor que deve ser pago do auxílio transporte, pois ainda que o artigo 1º da referida lei encomenda aduza qual o objetivo da referida verba, custear parte das despesas de locomoção dos funcionários ou servidores de sua residência para o trabalho e vice-versa, o artigo 2º é claro em determinar qual o valor a ser pago. Daí que não nos é possível simplesmente desconsiderar o que o referido dispositivo prescreve. Importante frisar que a compatibilização entre o artigo 2º com o artigo 3º da mesma lei é simples. Extrai-se o valor de 6% do rendimento bruto do defensor ao servidor, divide pelos dias úteis do respectivo mês, subtrai-se eventual dia não trabalhado e após subtrai-se o valor estimado com as despesas de condução. Assim, ao meu ver, o valor do auxílio transporte deve ser pago conforme a interpretação dada pelo interessado, do pagamento do benefício desde o ingresso dos defensores públicos na carreira. Embora o proponente não tenha aduzido sobre esta circunstância em sua proposta, entendo que o pagamento do auxílio transporte aos defensores públicos deva ser retroativo, somente limitado ao eventual prazo prescricional quinquenal, dependendo da situação de cada defensor público envolvido. Com efeito, somente os atos primários, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, regulamentos autônomos do Executivo, etc., que encontram fundamento diretamente na Carta Magna, podem inovar a ordem jurídica criando direitos e obrigações. O papel do decreto regulamentador é minudenciar, explicitar a lei, permitindo sua aplicação. O surgimento do direito, contudo, decorre da lei. Vale dizer, então, que a Lei 6248 criou o direito ao auxílio de transporte aos servidores do Estado de São Paulo, que englobava os defensores públicos, sendo que a sua regulamentação infralegal prevista em seu artigo 10 apenas explicita esse direito. Essa é a dicção do artigo 1º da referida lei, quando de forma clara determina a instituição do auxílio de transporte aos servidores públicos estaduais. Em nenhum momento os dispositivos da lei condicionam o direito da verba indenizatória em comenta a edição da regulamentação infralegal prevista em seu artigo 10. Interpretação contrária a esta atingirá indelevelmente o princípio da hierarquia das normas, pois o ato normativo secundário restringirá o alcance da lei, ato normativo primário. Nesse sentido, junto precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em situações análogas firmou o posicionamento de que o direito nasce com a lei e não com um ato normativo infralegal, sendo devidas as verbas ao servidor desde a vigência da lei em verbas. Também dispenso a leitura pelo elevado da hora. Destarte é devido o pagamento do auxílio de transporte retroativamente aos defensores públicos desde o seu ingresso na carreira, somente limitado pela prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910 de 32. Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta e da emenda apresentadas pelo proponente com os acréscimos e alteração mencionados. Abaixo apresento um minuto, enfim. Só um adendo, vindo aqui até pela situação de estar em férias e com algumas questões pessoais, não vou dizer problema, mas questões pessoais que deixei para resolver durante esse período, alguma coisa me passou batido aqui em relação ao valor que o proponente colocou a ser pago. Acho que talvez até fosse levantado aqui que a diferença de 6% da renda bruta com o valor que é pré-fixado pela administração em relação aos oficiais traria uma situação de um decréscimo. Na verdade, eles receberiam menos do que hoje percebem. Então, eu entendo que a gente pode caminhar para o sentido, e aqui eu peço desculpa porque, efetivamente, por toda essa situação que eu narrei anteriormente, eu não tive tempo, mas a gente pode caminhar para um sentido de fazer um entendimento de um valor fixo para todos os servidores e defensores públicos nesse sentido. Enfim, assim como... Bruno. Só não entendi muito bem, Alexandre, esse valor único, no mesmo sentido, não entendi. Seria para não aplicar o decreto que a gente utilizou de paradigma para fixar o valor dos servidores em 6 passagens? Se chegar eventualmente a um percentual de 6% em cima, talvez fazendo analogia à própria Lei 988 em relação ao valor percebido por defensor público nível 1.
primeiramente, queria apresentar uma questão de ordem orçamentária, que eu acho que é importante a gente colocar para os conselheiros, que diz respeito a uma diferença que existe em relação à implementação, eventual implementação dessa verba para os defensores públicos. Essa verba já é recebida por servidores, né? Então existe uma rubrica específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi encaminhada para a LESP para 2015. No caso do auxílio alimentação, por exemplo, quando a gente analisa o sistema ali da peça orçamentária da CGA, a gente verifica que existe a disponibilidade orçamentária para cada uma dessas verbas. Auxílio alimentação para servidor, o valor cheio, auxílio alimentação para defensor público, um outro valor. Então, conversando com o DOF e com a CGA, eles demonstraram no mínimo uma preocupação em viabilizar eventual pagamento para 2015, não só porque, evidentemente, vai ter que ter remanejamento, tal como a gente discutiu anteriormente em relação à licença-prêmio, haja vista não haver previsão de auxílio transporte em valor suficiente para o pagamento para servidor e para defensor, mas também há este outro problema de possível inviabilidade legal, porque não constou da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovadas, do orçamento aprovado para 2015, e isso poderia caracterizar uma violação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, seria uma questão um pouco mais técnica. Eu acho que eles tentaram avançar, estudar, mas o prazo que a gente tinha também para avançar nessa questão não foi suficiente para encerrar esses estudos, de modo que eu acho que vai ser preciso um pouco mais de tempo, apenas para que a gente tenha uma segurança do momento em que isso é viável de ser implementado, se concluir-se pela sua conveniência. Ao lado dessa questão orçamentária, eu queria trazer uma preocupação que eu tenho em relação ao pedido aditivo do proponente. E nesse sentido eu endosso aqui a posição da Corregedoria, no sentido de que a legislação que regulamenta a matéria, ao meu ver, ela deixa claro que se houver aplicação do artigo 2º da Lei 6248, a gente terá que fazer o cálculo da seguinte maneira: a gente terá que identificar o valor estimado do custo de transporte, que aqui em São Paulo foi considerado internamente pelo Conselho Superior 6 passagens, que dá um total de 243, 6, isso. Duas. São 4. Perfeito. Dá R$240, né, por mês. E a diferença para os 6% dos vencimentos. Então, o que está faltando para se complementar? Então, se a gente fizer uma leitura sistemática do artigo 2º com o artigo 1º, como a Kátia colocou, a finalidade dessa norma é recomposição, sob o prisma indenizatório, daquilo que o servidor não teve de pagamento pelo Estado. Então, aquilo que faltou para completar o custo que ele tem de transporte terá que ser integralizado por intermédio dessa verba indenizatória. Foi dada uma interpretação diferenciada pela proposta aditiva do proponente, que, se for para interpretar os dispositivos, entre aplicar a interpretação do proponente e interpretar aquilo que foi colocado pela Corregedoria, eu entendo que o mais adequado seria o que a Corregedoria colocou, já que a lei é expressa no seu artigo 1º em dizer que parte do que faltou para o auxílio de transporte seria integralizado pelo Estado. Então, nesse aspecto, a se vingar, evidentemente há divergência sobre esse ponto, mas a se vingar o segundo entendimento, a gente chegaria à conclusão de que os agentes não teriam mais direito a essa verba e os oficiais teriam um decréscimo para R$110 na sua verba. Por tudo isso, se superadas as questões orçamentárias, eu entendo que é mais prudente desse Conselho Superior manter o entendimento de que a fórmula de cálculo
dessa retribuição deve ser exatamente o decreto, como já foi aprovado para os servidores, evitando-se que essa divergência interpretativa crie uma situação de viabilizar o pagamento, de reduzir o pagamento dos oficiais e cortar o pagamento dos agentes, e também, evidentemente, seria cortado o pagamento dos defensores, porque aí, certamente, não há uma parte a ser integralizada entre o custo do vale transporte e os 6% de remuneração que o defensor recebe. Com tudo isso que eu coloquei, e até um último aspecto, complementando, eu já disse aqui que sempre que a gente viabiliza o pagamento de uma determinada verba, aqui no Conselho Superior, por intermédio daquilo que é legal, a gente também tem que avaliar a conveniência e a oportunidade desse pagamento, porque vai implicar em renúncia de outra verba. Foi dito aqui que a verba é finita e a própria adoção do pagamento da licença-prêmio ensejará a renúncia de outras verbas, ou diminuição de investimento em outras áreas. Então, eu acho que também deve esse Conselho avaliar se o valor final do auxílio de transporte, se vingar da interpretação de que deveria ser o mesmo do que hoje existe para os servidores, a gente deve avaliar se esses R$240 é prioritário para a instituição, ou se esses 2 milhões que acarretará de custo para a defensoria poderá ser empregado para outras finalidades. Tudo isso, acho que é mais prudente a gente fazer um pedido de vista para poder trazer essas ideias concatenadas em voto e tentar avançar no debate. Eu só discordo de uma coisa, que o Luiz Gustavo podia fazer pedido de vista. Para manter a coerência. Isso é bullying, isso é bullying. O estudo e outra, até porque Corri o bullying com a terceira até surda. porque já diminuiu bastante se você as hoje da terceira. Mas dou de novo, né? Vai. Espaciosamente. Com relação ao voto de no aspecto da competência do Conselho, eu concordo. Declaração de voto, isso. Eu concordo plenamente com relação a isso. Acho que o Conselho tem competência para apreciar isso aí. Deve, se for o caso, aprovar ou rejeitar. Com relação à retroatividade, o empecilho que eu vejo legal é o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós estamos criando uma despesa. Para criar uma despesa, a Lei de Responsabilidade fala que a gente tem que fazer o estudo do impacto orçamentário. Para a gente criar uma despesa retroativa, teria que estar prevista essa despesa no anterior, coisa que assim, não é possível. Então, assim, desse aspecto da retroatividade, essa é a minha ponderação. Com relação ao valor que foi colocado, essa diferença, a conjugação aqui dos artigos 1º e 2º me parece que leva a um resultado diferente do que foi apresentado aí por você. Aqui fala, né, que o auxílio de transporte, está no artigo 1º, é destinado a custear parte das despesas de locomoção. No artigo 2º, fala o seguinte: o valor do auxílio de transporte corresponderá à diferença entre o montante estimado das despesas e 6% da remuneração. Na soma, a ordem dos fatores não altera o produto, mas na subtração, sim. Então, fazendo a interpretação do artigo 2º, qual que é a ordem dos fatores que nós temos que chegar ao resultado? Montante estimado de despesas e 6%. Então, como que nós temos que fazer esse cálculo pelo que eu interpretei aqui do artigo 2º? Qual que é o montante estimado de despesas? Pelo que já foi estipulado aqui, R$240. Qual que é o valor equivalente a 6%? Para defensores, aí sei lá quanto, R$1.000. Qual que seria o produto dessa subtração? Qual que seria o produto dessa diferença? Seria um valor negativo. Ou seja, pela interpretação da lei, esse valor de auxílio seria para aqueles que ganham pouco. Aí o resultado vai dar positivo. Para quem ganha um salário já em que 6% supera o custo das despesas, ele não teria direito. Você entendeu? E aí, isso aí, na verdade, inviabilizaria o pagamento do auxílio transporte para o ouvidor, para os agentes de defensoria
e diminuiria consideravelmente o valor pago para os nossos oficiais. Então, assim, eu acho que esse tipo de interpretação com relação ao cálculo, pelo que eu entendi no seu voto, você inverteu aí a ordem dos fatores. Você pôs 6% menos despesa, quando a lei fala para pôr despesas menos 6%. Só queria ter, se você puder dar, inclusive, pensar sobre isso aí, o que seria a gente poder debater. Assim, na verdade, depois da apresentação do voto vista, a gente pode até trazer melhores esclarecimentos. Como esse voto vista vai vir o ano que vem, evidentemente por questão de recesso, enfim, acho que qualquer esclarecimento vai se perder no tempo. Eu acho que a gente pode caminhar nesse sentido a partir da apresentação do voto vista, inclusive, se for necessário, não tem problema nenhum, tem humildade de modificar se for necessário. Então, assim, só para poder registrar, assim, meu posicionamento com relação a isso é que, na verdade, se for feito o cálculo de acordo com a interpretação do que está no artigo 2º, tem que se fazer a diferença. Para achar a diferença, tem que fazer a diferença, a subtração do valor da despesa menos 6%, que daria um valor negativo para todos, com exceção dos oficiais, que teria apenas um decréscimo do que é pago hoje. Ou seja, esse tipo de impressão causaria um prejuízo para todo mundo, ouvidor, agentes e para os oficiais. Augusto. Só para comentar, acho que os conselheiros Bruno Napolitano, Wagner, assim como a relatora, já apresentaram os argumentos. Só para comentar esses argumentos, desse entendimento de que, na verdade, o interesse aqui da lei é justamente beneficiar aqueles que ganham pouco. Que os 6% fique abaixo do custo do transporte. Tanto é que, pela interpretação dada pelo proponente, assim como o conselheiro Alexandre Orsi, a gente inverteria a própria natureza jurídica da indenização. O auxílio de transporte é uma indenização. A indenização serve para custear algum dano naquele valor. Se nós já sabemos que o custo, no caso da defensoria, é R$240, pegarmos esse entendimento, não só custearemos os R$240 do defensor público, como ainda daremos aí um suplemento de cerca de R$800. Isso para o nível 1. Ou seja, não é uma indenização, acaba sendo uma verba remuneratória para complementar o vencimento do defensor público. Deixa de perder a natureza de indenizatória. E também geraria até um desnível, porque se você for pegar, de acordo com os 5 níveis que nós temos na defensoria, pela leitura do artigo 2º, o nível 1 receberia menos do que o nível 2, que receberia menos que o nível 3, que receberia menos que o nível 4, que assim até o nível 5. Ou seja, olha a interpretação que estaríamos dando. E só para complementar, além da conjugação do artigo 2º com o primeiro, a parte final do artigo 2º deixa claro que exclui, no caso para servidores, o nosso ficaria a parte final, gratificação do serviço extraordinário. A intenção é clara do legislador reduzir ao máximo esse cálculo de 6% justamente para atingir aquele servidor que receba pouco e beneficiá-lo. Porque se ele for incluir essas gratificações, ele vai aumentar, ele vai passar os 6% justamente do custo do transporte. Então ele tira essas gratificações para reduzir o cálculo de 6% para ficar abaixo do valor de transporte, e aí a administração vem e compensa ele para chegar naquela quantia devida apenas indenizatória, sem que haja suplemento do vencimento do servidor, no caso do nosso defensor. Então, vai pedir vista, acho que a gente vai poder avaliar isso melhor no ano que vem, mas acredito que deva ser dada essa interpretação na medida dos argumentos que foram apresentados. Então, fica concedida a vista para o conselheiro Bruno Napolitano. A gente tem 3 aqui, eu ia... São 1h25, eu ia sugerir a gente votar o 198 e o 314, que eu acho que eles são bem mais rápidos e a gente consegue, pelo menos o 198, bom, não sei. Concordo com a inversão do 198? 98, interessado com DEPA sobre a apresentação da lista tríplice para preenchimento do cargo de ouvidor geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A relatora, à época, era a conselheira Franciane, e aqui a gente ficou pendente apenas para a formação da comissão, isso está desde já do ano passado, da comissão que vai elaborar uma proposta para alterar a forma de escolha do ouvidor geral. Então é uma comissão que vai fazer esse estudo e depois enviar para o Conselho
para que passe depois pelo trâmite normal aqui no Conselho Superior. E a Franciane tinha apresentado, fez uma sugestão da composição dessa comissão e estava agora com vista para a terceira sub, né? Podemos inverter? Tá. Então fica invertida e a vista, então, com a palavra terceira sub. Eu mandei o voto para todos aí pela Sara. Na verdade, então eu vou direto na proposta da Franciane e na minha proposta, porque aí a gente... Bom, aqui a conselheira Franciane, na época, havia sugerido que a comissão fosse formada por um representante da Defensoria Geral, 2 conselheiros eleitos, um representante da Corregedoria Geral, um da Associação dos Servidores da Defensoria do Estado e um da APADEP, Associação dos Defensores, um da Ouvidoria Geral e um do Conselho Consultivo. Confesso para vocês que eu até já me manifestei nesse sentido em outros votos, eu tenho muita dificuldade com essas comissões grandes demais, eu acho que não funciona, não avança, não sei se é uma posição pessoal minha, tanto que nesse voto aqui eu fui e voltei várias vezes, até pela quantidade de tempo que ficou comigo, mas eu fui, conversei com o Alderon, enfim, acho que a gente tem que conversar aqui sobre isso, mas eu não vejo como muito produtivo, até porque o local de discussão efetivamente da questão é sempre o plenário do Conselho, né? Eu acho que, na minha concepção, a comissão ela serve para levantar os elementos a serem discutidos, trazer impressões, e aí os conselheiros se debruçam todos com ampla transparência, momento aberto, contribuições de vários setores sobre a questão. No primeiro momento, eu tinha previsto o primeiro sub, 2 conselheiros, Corregedoria Geral, Ouvidoria Geral, um representante da APADEP e um representante da Associação dos Servidores. Essa é a composição que eu trouxe aqui. Eu cheguei a voltar atrás, deixar para uma representação associativa no Conselho, mas aí, enfim, até por deferência à proposta da relatora, eu achei bom por isso, mas está aberto, gente. Isso aqui é escolha. Já de antemão, falo que, na minha concepção, até essa composição aqui ficou grande demais. Ficou com 7 membros, é quase o número de conselheiros. Pode ser que eu nunca concordo integralmente com o senhor hoje. Que beleza. Até o fim da sessão. Tá gravando, né? Nessa parte, nessa questão. Então aí, bom, fica aí para todos os... Na verdade, você só exclui um integrante do Conselho Consultivo, porque eu achei que o Conselho Consultivo, ele naturalmente seria representado dentro da ouvidoria, até pela forma como o Conselho Consultivo se relaciona com o ouvidor, né, de representação, como é uma comissão informal, pode ir junto, tal. Eu não vi necessidade, né, enfim, particularmente também, para ser sincero, eu poria primeiro sub, 2 eleitos, corregedor e ouvidor, mas porque eu não vejo tanta necessidade de tanta gente. Mas aí, de novo, deferência, até porque era da Franciane, não quis criar celeuma, a gente já tem muita celeuma hoje. Então, tá aí fica a proposta e os conselheiros podem opinar à vontade. Bom, na minha conversa com o Luiz, a gente conversando na ouvidoria, eu levei a proposta para ele de que fosse paritário, até por se tratar de um órgão da sociedade civil, externo, com toda a característica que tem a ouvidoria, né? Eu acho que seria legítimo se fosse paritário, sociedade civil e defensoria pública, mantendo o espírito da própria defensoria, em participação da sociedade civil. Essa foi a proposta que eu levei para ele, a gente justificou inclusive essa proposta. Infelizmente eu não vi essa proposta representada aí na proposta que ele trouxe, e eu trago aqui essa reflexão para a gente conversar. Eu acho que é muito importante a comissão, porque ela amadurece, vai ter que ler muito material, tem outras experiências em outros estados. Eu acho que a importância da comissão é exatamente para trazer um modelo
avançar no modelo que nós temos hoje, que essa é a ideia, né? Acho que a gente está querendo avançar com mais participação e tudo mais. Eu acho que não é tanto só excluir alguns grupos, mas melhorar essa participação da sociedade civil. E aí eu até, só para fechar, eu até proponho, assim, concordo com o Luiz, da comissão ser menor. Eu não tenho problema, acho que também quanto menor você consegue refletir mais. A questão e pensando que vai trazer para o Conselho, vai estar aqui todo mundo representado. Então também não vejo prejuízo de ser uma comissão menor, tá? Não quero concordar com você nesse ponto, mas insisto que pelo tema e pela importância que tem para a sociedade civil a ouvidoria, eu proponho realmente que fosse paritário. Só uma parte, tá? Vou bem rápido. Na verdade, o que eu procurei também fazer foi manter um pouco da forma de representação da sociedade civil que hoje tem no Conselho, né? Que é por meio da ouvidoria, do ouvidor geral. Por isso que eu, assim, deixei nesse sentido para manter a representatividade que a gente tem no Conselho. Seria uma forma de a comissão ter uma paridade com a representação do Conselho. Foi só nesse sentido. Mas só repetir para mim como é que ficou. Tá. Primeiro subdefensor que presidirá 2 conselheiros eleitos, corregedor geral, ouvidor geral, a PADEP, um representante da PADEP e um da ASDEPESP, que é a Associação dos Servidores. Que aí também a Franciane colocou, eu achei que... em pese eu acho que não seria nem questão associativa, porque é outra discussão, mas enfim, não vi também problema nenhum. Acho que é legítima a representação. Mas eu entendo a posição da ouvidoria, mas queria dizer que a ouvidoria tem uma interlocução muito grande com o Conselho Consultivo, por óbvio, né? E eu acho que, na verdade, a comissão ela vai acabar angariando aí um pouco das posições, né, de todos os atores que vão estar envolvidos, mas isso não vai impedir, eu tenho certeza que não vai mesmo, do Conselho Consultivo, ou a sociedade civil, ou de outros parceiros participarem dessa discussão, seja juntando parecer, como já juntaram em outros processos, seja vindo defender posições. Eu acho que a discussão do Conselho vai ser mais árdua mesmo se a mudança proposta, se a proposta a vir ao Conselho for de ruptura, né, com o sistema que nós temos hoje. Eu tenho certeza que a gente vai ter a colaboração de outros parceiros, né? Eu acho que a comissão ela não segrega, né? Na minha opinião, não segrega. Eu acho que o Luiz bem colocou que a discussão vai ser aqui. E eu acho que a forma como foi colocada, né, com a diversidade de atores, inclusive a ouvidoria, já é possível, no mínimo, a gente ter um esboço do que virá ao Conselho. E depois, os outros atores participam aí na hora do momento de discussão mesmo. Eu não concordo muito com a sua proposta. Eu acho que, assim, se a sociedade civil, por exemplo, a proposta da Franciane era até mais avançada do que a do Luiz, né, porque contemplava um membro do Conselho. E, queira ou não queira, tendo alguém diretamente participando, é diferente de ter uma representação, né? Então, eu sugiro, assim, para a gente chegar num consenso, eu não quero pedir vista, né? Eu acho que não é o objetivo, não estou querendo... Eu concordo com a proposta do Luciano, não tem problema nenhum. Só a questão da paridade, aí eu acho que não haveria necessidade nessa comissão. Agora, concordo que a proposta do Franciane é mais ampla. Né? Posso falar? Claro, estamos construindo, não tem problema. Só uma frase, até para dar para o Alder a tranquilidade da representação, eu proporia aqui, para ficar equivalente, que, por exemplo, quando eu cito o primeiro sub, a corregedora geral e o ouvidor geral, eu poderia pôr nos mesmos moldes que eu pus para a PADEP e para as DPESP, falando em um representante. Porque quando eu pus um representante, no caso que eu pensei especificamente da PADEP, é porque às vezes, né, tem rotatividade. Aqui a gente poderia pôr assim, um representante da Defensoria Pública Geral, porque aí, né, fica igual, 2 conselheiros, porque aí com relação aos conselheiros não tem jeito mesmo, um representante da Corregedoria Geral, porque também aí pode haver uma pedido da CAT, substituição por outro, e um representante da Ouvidoria Geral. Porque aí, se o Alderon entender necessário, ele pode indicar alguém específico do Conselho Consultivo, né, para representá-lo. Aí
Aí eu acho que fica contemplado, né? E aí segue a mesma coisa para a PADEP e para as DPES. Um representante da PADEP e um representante da associação. Não sei o que os outros conselheiros acham. Claro. Acho que é mais para você que eu vou falar. Eu já participei de várias comissões como essa. Na realidade, essa comissão não é deliberativa. Ela é apenas formar um corpo técnico, portanto, nada impede que até ao mesmo tempo em que ela esteja trabalhando e se reunindo, que qualquer interessado, não precisa nem ser lá enfim, qualquer interessado, mande a sua contribuição, saiba como é que está sendo a discussão pela ouvidoria. Aliás, com todo respeito à própria, vai me perdoar, que não é eu acho que nem era caso nem da PADEP, nem da sua atuação. Para quê nesse caso? Porque é uma questão técnica que vai se discutir. E dois, para quê? Pode ser um só também, por quê? Porque é para formar um trabalho base e, inclusive, se fosse o caso, até a gente propiciando que os interessados, numa consulta pública, né, se manifestassem também. Porque qual é o objetivo? O objetivo é a gente regulamentar a questão como é que vai ficar aqui a indicação, tá assim, não é assim. Então, o que eu quero falar? Esse trabalho é técnico, mas alguém disse aqui, isso aqui vai ser resumido no conselho depois, aqui vai reabrir discussão de novo, para quem quiser, com todo aquele mecanismo. Então, nesse sentido, a comissão tem que ser pequena para evoluir, porque senão ela vai ficar mais um ano discutindo isso. Estou de acordo, Pedro, não estou discordando. A minha posição é o seguinte, eu acho que se o Conselho sinaliza, é uma questão até simbólica também, né? Não é só, se você tem mais a participação da sociedade civil num órgão que é da sociedade civil, entendeu? Eu acho que a gente pode trazer uma contribuição mais amadurecida, até no sentido da outra comissão, de fazer consenso, trazer uma coisa mais amadurecida. Essa é a ideia, entendeu? Não é trazer toda a discussão que vai ser feita na comissão para cá. Na verdade, a comissão tem essa função também de amadurecer uma ideia, né, que é a regulamentação, na verdade, da eleição. Não é criação, é uma regulamentação, simplesmente. Mas eu ainda proponho assim, vou insistir, acho que... eu insisto que assim, se for, é uma questão até simbólica, não sei se o Luiz poderia repensar o voto dele no sentido de ter o ouvidor e um membro do Conselho. Eu queria propor isso para chegar no consenso, tá? Para não pedir vista e a gente avançar já. Vamos fazer uma sugestão? Claro. Sugestão, aí acolham se quiser ou não. Acho que uma forma de tentar flexibilizar os interesses, e até levando em consideração até a composição de como isso vai ser feito no Conselho, eu estava tendendo a sugerir então que, para manter um número mais restrito, a gente então colocar alguém no Conselho Consultivo e retirar da Associação de Servidores. Tem que tirar da PADEP. Eu acho que tem que retirar, na verdade não tem que retirar, a questão é uma sugestão. Na verdade, eu sei, é difícil, cara. Democracia, quanto mais atores você tem, mais difícil fica a discussão, mas eu também não deixo de negar que também enriquece. Enriquece, né? Eu acho que a Associação de Servidores pode ser que não tenha nenhuma correlação, mas pode ser que traga avanços. Eu acho que uma pessoa a mais também, uma pessoa do Conselho Consultivo, eu vou apoiar aí a proposta da Francina. Coloca 90 dias. Nossa, 90 dias? É que faz 30 dias que eu fui e voltei nesse voto, por isso dos 90. 90 dias por fora. 90 dias. Não, para apresentar. Completar, apresentar. Uma sugestão inclui, e aí a responsabilidade é da comissão, de entregar 90 dias. Tem o prazo fixado, inclui, eu acho que não me oponho e mantém. E a responsabilidade é da comissão. Desculpa. Na verdade, acho que o voto era da Franciane, foi um pedido à época da associação, né, como até o Felipe até fizeram algumas coisas, e no sentido de trazer também a experiência dos outros estados na constituição dessa lista tríplice e tal, qual é o órgão que é responsável. Isso foi a justificativa, inclusive, à época da PADEP, por isso que a gente não tem pedido Viu, sinceramente, eu mantive porque eu acho que a PADEP pode contribuir sim. Eu acho que, enfim. A pergunta do
Qual que é? Só o conselho consultivo. Acho que tem uma proposta aqui, colocar então o segundo do conselho da ouvidoria e tirar um conselheiro, já que a gente já tem a representação da corregedoria, um da defensoria geral, vai ter um conselheiro. Então são 3, na verdade, conselheiros já. Aceito. Até mesmo nada. É legal. Hoje tudo legal. Nossa, Pedro. Eu não sei que água tem que deixa assim. Tem uma fome, mas nada. Quem vai ser conselheiro? Acho que vai ter fome. Tá me Não, vamos votar. Eu tenho uma sugestão. Não, aí volta. E depois os outros conselheiros vão participar do resultado disso aí. Eu acho que ela vai fazer a discussão mais exata. Vamos colocar por isso aqui. Faz isso com o Leandro. Ele já está feliz por estar na outra comissão e ele emenda tudo.